Depois a gente também tem as configurações configurações importantes em relação à flambagem lateral com torção, tá? E nessa configuração aqui, você novamente tem três opções. Você tem uma opção inicial, que é no caso dessa estrutura, modelar as terças. Então eu vou copiar aqui. Eu vou usar esse snap point H com 4 pontos, então eu vou ter 3 pontos intermediários, ó, 1/4. Ok, deixa eu copiar de novo. O meio e o 3/4. Para que o sim enxergue os travamentos e tudo mais, eu tenho que mandar conectar a estrutura. Então ele conectou a estrutura, eu já tenho a simbologia de conexão nesses pontos aqui, né? E agora, se eu olhar, eu vou mandar calcular, eu editei a estrutura, então eu tenho que calcular. Então, pedindo para verificar em relação ao FLT, essa barra aqui. Então, eu vou clicar em verificar. Vou colocar um carregamento simples aqui, só para a gente ser bem rápido. Então, ele verificou a barra, depois o Marcelo vai entrar mais a fundo nessa verificação. Vou pedir o relatório detalhado daquela barra, ele vai mostrar exatamente tudo que está sendo calculado. E descendo aqui eu tenho o FLT e eu tenho um LB de 1.52. Esse 1.52 é a medida entre esse ponto e a terça, 1.52, tá? Então aqui ele está fazendo essa consideração desse comprimento para o FLT. Eu também posso editar o FLT através do dados de flambagem. Então se eu entrar em dados de flambagem, eu vou manter esse primeiro inalterado e vou alterar o FLT. Vou dizer entrada do usuário, clico nos três pontos para dizer o valor, vou botar 0,25, opa, vou dar OK, mais um OK e vou aplicar nessa barra. Verificando essa barra através da 8800, clicando em visualizar, eu tenho novamente aquele 1.52. Tá? Então ele pegou aquele comprimento da barra, que é 6,08 metros, dividiu por 4. Ok, então você tem essas duas maneiras e a última maneira é a restrições FLT. Então eu vou clicar aqui, restrições FLT. E diferente das outras configurações, aqui nessa configuração você vai especificar que mesa está travada, a mesa superior ou a mesa inferior, e daqui a pouco a gente vê o que isso afeta no cálculo. Então eu vou dizer, a mesa superior está travada, eu vou jogar 5 pontos de travamentos divididos regularmente, então ele vai botar um ponto no início, depois 3 pontos intermediários e um ponto final. Só que o ponto inicial e final eu não preciso. Esses travamentos já vão ser dados pelo próprio nó. Então, eu basicamente retiro esses travamentos aqui através dessa configuração. Tá? Eu digo que eu não quero no começo e não quero no fim. Vou dar OK. Vou aplicar nessa viga. E está aqui. Então, basicamente, qual é a diferença entre utilizar esses três meios, né? Entre utilizar esse meio aqui, onde você modela fisicamente realmente as barras e você joga a propriedade, não tem muita diferença, tá? Mas esse aqui sim tem uma boa diferença. Por quê? O FLT, o travamento ao FLT, só vai ocorrer no momento que a mesa for comprimida. E isso aqui vai ocorrer se eu tiver um carregamento, por exemplo, de peso próprio, eu vou estar com carregamento de cima para baixo, quer dizer, a mesa superior vai ser comprimida e esses travamentos têm que trabalhar. Mas, se por exemplo eu tiver um carregamento oposto, assim, então a mesa superior vai ser tracionada. Vamos ver aqui como é o comportamento quando eu uso
essa configuração e essa configuração aqui. Então, nessa configuração aqui, a gente estava utilizando antes sempre o peso próprio. Eu vou lançar essa carga oposta, que é essa que vocês estão vendo aqui na tela. Vou pedir para visualizar. Se eu descer lá embaixo no FLT, eu tenho aquele comprimento de 1,52. Quer dizer, tanto faz se a carga está de cima para baixo ou de baixo para cima, sempre vai ser 1,52. Quer dizer, esse tipo de travamento aqui, ou esse travamento aqui, ele trava tanto a mesa superior como a inferior. Nesse caso do FLT, você faz uma configuração mais precisa. No caso aqui, eu digo para o CIA que ele só trave a mesa superior. Então, na hora que eu lançar uma carga oposta, onde eu vou tracionar a mesa superior, eu vou ter um FLT. Vamos ver aqui. Eu vou ter um FLT com o comprimento total do elemento. Quer dizer, esses elementos aqui, como a mesa de cima está tracionada, eles não travam. E eu tenho um comprimento de acordo com o comprimento total do elemento. Se eu for para um carregamento onde eu comprimo a mesa superior, então no caso aqui o peso próprio, e descendo, aí esses travamentos começam a trabalhar e eu vou ter o comprimento de 1,52. Tá? Então, basicamente é isso. Em relação ao FLT, eu posso lançar assim, ou posso lançar assim. Só que, nesse caso, eu vou travar a mesa superior e inferior ao mesmo tempo, e por isso eu vou ter aquele comprimento de 1,52, tanto se a carga estiver de baixo para cima ou de cima para baixo. Aqui, nesse caso, a mesma situação. E em relação às restrições FLT, você tem uma configuração mais precisa, e você consegue distinguir para o CIA qual é o travamento quando eu tenho uma carga que comprime em cima ou embaixo, né, a mesa superior ou inferior, né? Então eu consigo fazer essa distinção. E esse FLT, eu posso dizer que o travamento superior é diferente do inferior. Eu posso lançar um FLT onde tenho só um travamento aqui e aqui, ou em um outro ponto específico. Então, realmente, a utilização da restrição FLT, essa função, deixa essa configuração mais precisa. Tá? Ok, então essas são as duas configurações iniciais que você pode aplicar ao seu modelo. E aqui a esbeltez do aço, você pode visualizar o que está acontecendo com a sua flambagem. Tá? Bem, agora a gente vai voltar para o PowerPoint e dar continuidade às explicações e à apresentação. Ok, e agora a gente vai entrar no dimensionamento das normas em si. Então, para 8800, esses são os perfis atualmente suportados. Então, você vai ter perfis laminados, soldados, monossimétricos, I, H, perfis U, L, T, tubulares, sólidos e caixão soldados. Tá? Então, esses são os perfis que você pode utilizar, tanto na versão 15 do CIA, na versão 16 do CIA também. E esses aqui são os cálculos que você pode utilizar no CIA, como cálculo de tração, compressão, flexão, esforço cortante, flexo-compressão, flexo-tração e os esforços combinados. Tá? Então, agora nós vamos ver isso no CIA e eu vou pedir para que o Marcelo apresente essa parte para vocês.